Informática Básica Parte 2,1. 2. Conceitos de hardware e software. Um sistema é definido como um conjunto de partes coordenadas que trabalham concorrentemente para realizar uma determinada tarefa, sendo este um todo organizado e complexo. Seguindo esta definição, o sistema computacional, SC, é um conjunto de dispositivos eletrônicos, hardware capazes de processar dados de acordo com um programa, software. O principal software, e também o mais importante, é o sistema operacional que abre SO que fecha, pois é ele quem dá vida ao hardware e fornece as bases para a execução de programas. Temos como exemplo disso o Windows, Linux, Unix, Snow Leopard, Apple. 2,1 Hardware. O HW de um computador pode ser programado para realizar diversas tarefas. Essas tarefas necessitam de entradas para fornecerem saídas. Dessa forma, temos dados, entrada, processador, responsável por processar os dados e fornecer a informação desejada, dados processados, como pode ser visto na figura 2,1. Fazendo uma analogia, ao se fazer um bolo, é necessário coletar alguns ingredientes tais como ovos, farinha de trigo, leite, entre outros. Os ingredientes são os dados. O próximo passo é a preparação da massa, aqui é representado pelo processador. A preparação respeita a ordem que está na receita, ao misturar os ingredientes. Finalmente temos a massa pronta que se transformará no bolo que é a informação. 2.1 Classificação dos computadores. Atualmente existem computadores pequenos, médios e de grande porte, cada um com a sua especificidade. Eles podem ser classificados como: a computador pessoal PC é um computador que possui um baixo custo e que se destina ao uso individual ou por um pequeno grupo de pessoas. Até o final dos anos 70 reinavam os supercomputadores que eram manipulados por poucas pessoas. A ideia de criar computadores pessoais não fazia muito sentido, as pessoas se perguntavam para que utilizar um computador. Hoje resposta é óbvia, mas antigamente não. Computador notebook. Este computador tem as mesmas funcionalidades de um computador de mesa e iguala-se em tecnologia. Com um tamanho reduzido e um preço atraente, eles estão ganhando mercado. A variedade de modelos também é muito grande e atende os diferentes grupos de usuários. Talvez por este motivo, em 2008, a Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica, ABINE, divulgou que a venda dos notebooks superaram a venda dos computadores de mesa no Brasil. A tendência dos notebooks é incorporar cada vez mais tecnologia e tornarem-se ainda menores e mais leves. Em menos de 30 anos os laptops deixaram de ser uma maleta de 12 kg com funções limitadas para se tornarem o que são hoje. Computadores handheld, denominado como Personal Digital Assistants PDA, ou em português, Assistente Digital Pessoal. Normalmente, são utilizados em tarefas mais simples como o agendamento de reuniões, nomes e telefones de clientes ou mesmo uma agenda pessoal. A grande maioria destes computadores oferecem uma tela sensível ao toque, o touchscreen, o que facilita a inserção de dados. Existe também um computador de bolso ou PC de bolso que executa tarefas mais complexas como a execução de arquivos de textos, planilhas eletrônicas e leitura de arquivos na extensão PDF. Porém, o seu poder de processamento e sua capacidade de armazenamento são inferiores ao de um computador convencional.
Atualmente o PDA e o PC de bolso são integrados aos celulares. Para aqueles que procuram agilidade e praticidade, o handheld é uma excelente opção. As pessoas que utilizam este tipo de equipamento não têm tempo para ligar um computador e realizar consultas. Elas, normalmente, estão na rua trabalhando em pé no trânsito ou não estão em locais que permitam o uso de um equipamento maior. Podemos citar alguns exemplos de profissionais que frequentemente utilizam este equipamento: entregadores de produtos, garçons, corretores, médicos, entre outros. De computadores Midrage, são computadores pequenos que permitem o acesso de diversos usuários simultaneamente. São projetados para atender a necessidade das organizações de pequeno e médio porte. Computadores podem se comunicar com um Midrage por meio de terminais ou PCS interligados em rede para acessar aplicativos que são utilizados em empresas como controle de estoque ou lançamento de produtos, por exemplo. Este tipo de computador precisa ter um bom processamento para poder tratar todas as informações que recebe dos terminais conectados a ele. E computador mainframe, este é um computador de grande porte, os primeiros ocupavam uma sala inteira ou mesmo um andar inteiro de um prédio. Com o passar do tempo, o seu tamanho foi diminuindo e o seu poder de processamento aumentando. Atualmente ele é mais conhecido como servidor corporativo, Enterprise Server. Os clientes que costumam comprar este tipo de equipamento são grandes empresas como bancos. Enfim, eles são utilizados em ambientes que necessitam de um equipamento que processe um enorme número de informações. 2,2. Componentes de computadores pessoais. É comum encontrar em anúncios de venda computadores, usados ou novos, com características diversas, mas normalmente são especificadas apenas a quantidade de gigabyte, GB de memória Random Access Memory, RAM, e a capacidade do hard disk, HD, medida em GB ou terabyte TB. Estas informações são importantes, mas não os únicos fatores a serem observados. Por isso, vamos por partes. Primeiramente devemos analisar as configurações do computador que temos em casa, se é vantagem trocar suas peças ou se devemos comprar um novo. Se você tem um equipamento que foi comprado há aproximadamente 5 anos, é considerado um computador antigo. Realizar a troca de peças torna-se uma tarefa muito difícil e na maioria das vezes não vai surtir efeito satisfatório com relação ao desempenho do computador. Portanto, seria mais interessante comprar um novo. Agora, se você possui um computador mais novo cujo desempenho não esteja atendendo às necessidades corriqueiras, podem-se realizar dois procedimentos. O primeiro é fazer uma nova instalação do sistema operacional e evitar a instalação de programas desnecessários. Caso após esse procedimento o resultado ainda não seja satisfatório, chegou a hora de fazer atualização do hardware. Como o equipamento é relativamente novo, a possibilidade de encontrar peças como um processador mais moderno ou memória RAM mais veloz com capacidade maior de armazenamento fica mais fácil e o resultado normalmente é considerável. Se a opção for comprar um equipamento novo, surge a dúvida: compro um computador montado e pronto para uso ou escolho componente a componente do equipamento? Para as pessoas mais exigentes que utilizam o computador para realizar tarefas mais complexas, tais como edição de imagens, vídeos ou jogos que exigem alto desempenho do processador e placa de vídeo, a melhor opção é escolher as peças do computador.
Entretanto, consulte uma pessoa que possui conhecimento técnico para evitar problemas, como comprar uma placa-mãe que não é compatível com o tipo de processador e memória escolhida. Se você é um usuário que utiliza a máquina apenas para navegar na internet, editar arquivos de texto ou criar planilhas eletrônicas, recomenda-se comprar equipamentos montados e prontos, mas tenha em mente que neste tipo de computador a possibilidade de personalização do hardware é reduzida e a maioria dos componentes do sistema de hardware são on-board, ou seja, acoplados à placa-mãe. Portanto, para minimizar essa limitação, tente comprar uma máquina que seja possível expandir a memória principal Read Access Memory, RAM. Verifique se existe a possibilidade de inserir placa de vídeo off-board, ou seja, não integrada à placa-mãe, e se possui slots disponíveis tais como Peripheral Component Interconnect PCI e PCI Express. Para entendermos melhor quais são os componentes básicos de um computador e o significado de termos e siglas, vamos descrever cada um dos componentes e como eles interagem de uma maneira simples e descomplicada. 2.1 Placa-mãe. A placa-mãe é uma das principais peças do computador e todos os seus periféricos são acoplados: placa de vídeo, rede, som, memória, HD, processador. Para que estas peças sejam acopladas, é necessária a utilização de slots disponíveis tais como PCI e PCI Express. Alguns problemas de instabilidade e travamento que o usuário enfrenta podem ser causados por defeitos diversos na placa-mãe, por isso a escolha da placa-mãe deve ser feita de maneira cuidadosa. Em geral, vale a pena investir em uma boa placa-mãe e economizar nos demais componentes, pois uma escolha errada pode comprometer todo o desempenho do computador. Existe no mercado dois tipos de placas-mãe, on-board e off-board. A placa off-board não possui nenhum componente integrado a si, tais como vídeo, rede ou som. Atualmente, é muito difícil encontrar uma placa 100% off-board, pois alguns dispositivos como placa de rede e som já vêm integrados e, na prática, normalmente não causam muita perda de desempenho. No caso da on-board, todos os dispositivos, com exceção do processador, são acoplados à placa-mãe. Isso traz comodidade ao cliente, mas o seu desempenho costuma ser inferior devido à baixa qualidade de uma grande parte das placas on-board e à quantidade de dispositivos integrados a elas. Caso o usuário queira investir em uma placa-mãe on-board, deve-se verificar a quantidade de slots disponíveis e a sua classificação para a substituição de algum componente que venha a estragar futuramente. Por exemplo, se a placa de vídeo queima e não existem slots disponíveis para substituição, a placa-mãe deverá ser descartada ou reparada se houver conserto. 2.2 Memórias. As memórias existentes no computador são diversas, portanto, existe um sistema de memória que é administrado pelo processador. Um computador precisa de memória para armazenar os dados e as informações, seja de forma temporária, volátil, ou permanente, não volátil. Entre o conjunto de memórias do computador, existe a memória RAM. Ela possui um conjunto de chips semicondutores que armazenam dados na forma de pulso elétrico, o que significa que a memória RAM é volátil, ou seja, no caso de ausência de energia os dados serão perdidos. Um fato muito comum é a perda de dados quando existe a ausência de energia, mas por que isso acontece? Quando o processador necessita processar algum dado, ele o procura na memória cache.
Caso não o encontre, ele o procura na memória RAM e, se ainda não encontrar, faz uma busca deste dado na memória secundária, MS, HD pendrive, cartão de memória, fita magnética, etc. Quando há ausência de energia, muitos dados ainda continuam armazenados nas memórias voláteis, pois ainda não foram transferidas para a MS. É aí que acontece a perda das informações. Para evitar maiores problemas, sempre que estiver trabalhando com algum arquivo importante, tente salvar estas informações periodicamente. 2,3 Microprocessador. O microprocessador é uma das peças mais importantes de um computador. Fazendo analogia ao ser humano, ele seria o cérebro da máquina. Ele é um circuito integrado que realiza a tomada de decisões e os cálculos. Devido à grande importância deste componente, descreveremos a seguir as principais marcas e modelos. A Intel é a mais antiga empresa do ramo, trabalha com microprocessadores desde 1970 e atualmente fabrica alguns dos mais populares microprocessadores do mercado, tais como i3, i5 e i7. A AMD também fabrica poderosos processadores. Na hora da compra é importante observar o prazo de garantia e a geração do processador. Os processadores mais antigos normalmente são opções mais baratas. Consideramos antigos os processadores lançados antes da linha Core 2010, por exemplo, Core 2 Duo, Quad-core e similares. A AMD normalmente lança modelos de processadores para competir com a sua concorrente Intel. Pessoas que gostam de jogar ou que necessitam processar grande volume de informações podem optar por processadores da linha AMD X4 Phenom ou pelo i7 da concorrente, Intel. Serão abordadas a seguir as características dos seguintes processadores Dual-core, Core 2 Duo, i3, i5 e i7, seguindo a ordem de evolução. 2.2.3.1 Dual-core DC, X-core 2 Duo, C2D. Muitas pessoas pensam que estes dois processadores são iguais, mas veremos que a performance dos dois são diferentes e sua maneira de trabalhar também. Ambos possuem dois núcleos, mas o DC trabalha com frequência no máximo 2 GHz, possui USB fonte sidebus, barramento externo de 800 MHz, tem memória cache L2 de 4 MB, seus núcleos compartilham a memória e trabalham com a arquitetura 32 bits. O C2D trabalha com a frequência máxima de até 3 GHz, FSB de 3 GHz, tem cache L2 também de 4 MB, trabalha com arquitetura de 64 bits e possui dois núcleos físicos separados e não compartilham memória cache. Na hora da compra, devemos levar em consideração o custo-benefício. O DC é mais barato que o seu sucessor C2D, mas vale a pena gastar um pouco mais e comprar o C2D devido ao seu melhor desempenho. 2.2.3.2 Processadores da linha I. A Intel lançou a família de processadores i3, i5 e i7 focada no desempenho. Com processamento mais veloz que os seus antecessores, minimiza a lentidão sentida por usuários ao executarem diversas tarefas simultaneamente. Estes processadores trazem juntamente com eles a tecnologia Hyper-Threading (HT) que estava presente no processador Intel Pentium 4. Esta tecnologia foi um grande avanço para a época, pois tornou possível a simulação de dois processadores utilizando apenas um, o que acelerou o sistema no uso de vários programas ao mesmo tempo e até hoje é considerado uma nova tecnologia.
Os processadores i3, i5 e i7 possuem controladores de memória integrados ao processador de 2 e 3 canais, o que depende do socket local onde o processador é encaixado na placa-mãe. Nos modelos de 2 canais, o processador pode acessar 2 módulos de memória simultaneamente. O mesmo acontece com o de 3 canais, que pode acessar 3 módulos de memória. Em vez de aumentar a frequência ou a tensão, ele aumenta a largura de banda, o que permite a transmissão de mais dados, e diminui a latência. A Intel chamou esta tecnologia de Intel QPF Interconnect QPI. Para elucidar esse assunto, vamos exemplificar. O módulo de memória DDR3-1066 em 2 canais tem aproximadamente uma transferência máxima de 17 GB s. No caso das placas de 3 canais, elas têm uma taxa de transferência máxima de 25,5 GB s. Existe também um chipset de vídeo integrado ao processador que permite um melhor desempenho no processamento de vídeo e imagem, economizando o dinheiro que seria gasto na compra de uma placa de vídeo dedicada. Esta nova família não é compatível com os sockets já existentes. Isto significa que para utilizar um processador desta família, será necessário comprar uma nova placa-mãe porque não há como atualizar um computador mais antigo. Tudo isso graças a estes processadores conterem controladores de memória com múltiplos canais. O fato de ter que comprar a placa-mãe mais o processador torna esta compra um pouco mais cara. A novidade não para por aí. Este processador trabalha apenas com memória RAM DDR3 e não é compatível com suas antecessoras DDR e DDR2. Os processadores que vêm nos notebooks normalmente possuem um clock mais baixo para ajudar na economia da bateria. Para não deixar o processamento deste equipamento prejudicado, foi desenvolvido a tecnologia Turbo Boost TB que melhora o desempenho do processador observando sempre o número de núcleos que estão ativos, o consumo estimado de energia e, o mais importante, a temperatura do processador. O TB altera, sem a permissão do usuário, a frequência e a voltagem do processador de acordo com a necessidade. Quando algum destes itens estão abaixo do normal, permite o processador utilizar estes recursos de maneira mais otimizada, melhorando o seu desempenho. Esta tecnologia não traz uma performance extraordinária, mas é significativa. 2.2.3.3 Intel i3. Este processador veio para substituir o famoso Core 2 Duo, mas ele é considerado o mais simples processador da família. O mais básico possui 2 núcleos, o controle integrado de memória em 2 canais e chipset controlador de vídeo que permite ao usuário assistir vídeo com bastante qualidade sem comprometer o processamento de outras tarefas. Existem atualmente 3 modelos de i3, sendo 2 para computadores de mesa e 2 para notebooks. Eles apresentam clock de 2,13 GHz até 3,06 GHz e cache de 4 MB e 3 MB, respectivamente para os computadores de mesa e notebook. 2.2.3.4 Intel i5. Este é um modelo um pouco melhor que o i3, sendo uma opção intermediária da família. Existe a versão de 2 e 4 núcleos, com memória cache de 3 MB até 8 MB, utiliza a tecnologia Turbo Boost que pode aumentar a velocidade do processador em até 800 MHz, e tem um clock de 2,4 GHz podendo chegar a 3,2 GHz. 2.2.3.5 Intel i7. Este processador é o que há de mais novo em tecnologia.
Esta linha de processadores é voltada ao público mais exigente. Todos os CPUs da série Core i7 possuem 4 núcleos, o i7 980X possui 6 núcleos, memória cache L3 de 8 MB até 12 MB, controlador de memória e vídeo integrados, tecnologia Turbo Boost, tecnologia Intel HD Boost, que é responsável pela compatibilidade entre CPU e programas que usam os conjuntos de instruções SSE4, e ainda o recurso de QPI. Sem deixar margem para dúvidas, este é um excelente processador. Quem desejar adquirir esta tecnologia gastará bastante dinheiro, portanto, na hora da compra deve-se analisar o custo-benefício.